Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Viru Yadkripatamaham Bande Shri Guru Dinatarana Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskritam Arachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Tirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa noite, Boa noite, Haribol. Continuar aqui, Srimad Bhagavat, canto 1, capítulo 1, verso 2. Dharma sobre as glórias de Srimad Bhagavat. Dharma projita kaitavotra paramo nirmat saranam satam vedyam vastavam matra vastu sivadam tapatrayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimba Parair Ishara Sajoridi Avarudhyatetra Kritibi Sushrubhistat Khanat. Rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, ou seja, desejando fruto de alguma atividade material, de alguma atividade religiosa, rejeitando isso, este Bhagavata Purana propõe a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles devotos que são totalmente puros de coração. Por isso que para a gente ele não é compreensível, chamado Bhagavata. Só para esses grandes devotos. A verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão para o bem-estar de todos. Tal verdade desarraiga, ou seja, dispersa as 3 espécies de misérias. Este belo Bhagavata, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, é por si só suficiente para a compreensão de Deus. Qual a necessidade de qualquer outra escritura? Tão logo alguém ouça atenta e submissivamente a mensagem deste Bhagavata, ou chamado Bhagavata, mediante tal cultivo de conhecimento, o Senhor Supremo se estabelece dentro do seu coração. Comentário. A religião inclui 4 assuntos primários, a saber, atividades piedosas, desenvolvimento econômico, satisfação dos sentidos e, finalmente, libertação do cativeiro material. A vida irreligiosa é uma condição bárbara. De fato, a vida humana começa quando a religião começa. Comer, dormir, temer e acasalar são os 4 princípios da vida animal. Estes são comuns tanto aos animais quanto aos seres humanos. Mas a religião é a função extra do ser humano.
Sem religião, a vida humana não é melhor do que a vida animal. Portanto, nas sociedades humanas, existe alguma forma de religião que visa a autorrealização e que faz referência ao relacionamento eterno do homem com Deus. Nos estágios inferiores da civilização humana, há sempre competição para dominar a natureza material, ou, em outras palavras, há uma rivalidade contínua para satisfazer os sentidos. Impulsionado por essa consciência, o homem se volta para a religião. Assim, ele realiza atividades piedosas ou funções religiosas para obter algo material. Mas se tais ganhos materiais são obtidos de outras maneiras, então a chamada religião é negligenciada. Esta é a situação... Então, assim chamada religião é negligenciada. Atualmente, A situação na civilização moderna. não. Esta é a situação na civilização moderna. O homem está prosperando economicamente. Não, estou falando aqui. Aí está diferente. Aqui está falando, atualmente, as igrejas, mosteiros e templos estão praticamente vazios. Os homens estão mais interessados em fábricas. Nesse não tem, não? Eu ia ler agora. O homem está prosperando economicamente, então, no momento, ele não está muito interessado em religião. Igrejas, mesquitas ou templos estão agora praticamente vazios. Os homens estão mais interessados em fábricas, lojas e cinemas do que em lugares religiosos que foram erguidos por seus antepassados. Isso praticamente prova que a religião é realizada para alguns ganhos econômicos. Os ganhos econômicos são necessários para o gozo dos sentidos. Muitas vezes, quando alguém está perplexo na busca do gozo dos sentidos, ele se entrega à salvação e tenta se tornar... Perplexa é melhor aqui, frustrado. Alguém está frustrado na busca do gozo dos sentidos, procura salvação. E tenta se tornar um com o Senhor Supremo. Consequentemente, todos esses estados são simplesmente tipos diferentes de gozo dos sentidos. Por que falou que quando a pessoa é frustrada no gozo dos sentidos, procura salvação e tenta se tornar uno com Deus, e isso é gozo dos sentidos, porque ela está pensando nela própria. A pessoa deseja se tornar um com Deus na liberação impessoal, o que ela está pensando? Na liberação dela, ou seja, no desfrute dela. Isso também é desfrute. E quem busca liberação impessoal está pensando só nela, não está pensando em Deus. Então isso também é desfrute. Ela está pensando no bem-estar dela, não no bem-estar de Deus ou na alegria ou felicidade de Deus. Ela não pensa nisso, pensa só nela. Então isso também é desfrute do gozo sentido. Nos Vedas, as 4 atividades acima mencionadas são prescritas de forma reguladora para que não haja nenhuma competição indevida pelo gozo dos sentidos. Mas o Śrīmad Bhagavatam é transcendental a todas essas atividades de gratificação dos sentidos. É literatura puramente transcendental que só pode ser compreendida pelos devotos puros do Senhor, que são transcendentais ao gozo dos sentidos competitivo. No mundo material, há uma competição acirrada entre animal e animal, homem e homem, comunidade e comunidade, nação e nação. Mas os devotos do Senhor se elevam acima de tais competições. Eles não competem com o materialista porque está no caminho de volta ao Supremo, onde a vida é eterna e bem-aventurada. Tais transcendentalistas não são invejosos e são puros de coração. No mundo material, todos têm inveja de todos os outros e, portanto, há competição. Mas os devotos transcendentais do Senhor não estão apenas livres da inveja material, mas são bem-querentes de todos,
e se esforçam para estabelecer uma sociedade sem competição, com Deus no centro. A concepção socialista contemporânea de uma sociedade sem concorrência é artificial porque no Estado socialista há competição pelo cargo de ditador. Do ponto de E o vista dos Vedas, socialista fala que todos têm que ser igual, mas aquele que comanda todos eles não está igual a ninguém. E aí tem disputa para ver quem que vai ficar com mais. Ele fala que todo mundo tem que ser igual, mas tem disputa para ver quem vai ficar com mais. Que lógica que faz isso? Nenhuma, né? Então, lá também tem competição. Do ponto de vista dos Vedas, ou do ponto de vista das atividades humanas comuns, o gozo dos sentidos é a base da vida material. Existem 3 caminhos mencionados nos Vedas. Um envolve atividades fruitivas para ganhar promoção para planetas melhores. Outra envolve adorar diferentes semideuses para promoção aos planetas dos semideuses. E outra envolve perceber a verdade absoluta e sua característica impessoal e tornar-se um com ele. O aspecto impessoal da verdade absoluta não é o mais elevado. Acima do aspecto impessoal está o aspecto Param-Atma, e acima deste está o aspecto pessoal da verdade absoluta ou Bhagavan. Srimad Bhagavatam fornece informações sobre a verdade absoluta em seu aspecto pessoal. É mais elevado do que as literaturas impersonalistas e mais elevado do que a divisão Jnana Kanda dos Vedas. É ainda mais elevada do que a divisão Karma Kanda e ainda mais elevada do que a divisão Upashana Kanda, porque recomenda a adoração da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna. O Karma Kanda, a competição para alcançar planetas celestiais para obter melhor gozo dos sentidos, e a competição semelhante do Jnana Kanda e no Upashana Kanda. o Passana Kanda, chamado Bhagavad, É superior a todos eles porque visa a verdade suprema, que é a substância ou a raiz de todas as categorias. A partir do Srimad Bhagavatam, pode-se chegar a conhecer a substância, bem como as categorias. Substância é a verdade absoluta, o Senhor Supremo, e todas as encarnações são formas relativas de energia. Por isso que o chamado Bhagavad é supremo, porque ele trata direto sobre a Suprema Personalidade de Deus e suas diferentes manifestações, expansões, ou alguns tradutores põem essa encarnação, mas não é apropriado. Encarnação tem a palavra carne, ou seja, parece que encarnou, vem em carne, mas para Deus isso não existe. Então é a melhor manifestação. Mani vem de Manu, como se fosse humano, é melhor. Todas as manifestações são forma relativa. Então, o chamado Bhagavad trata diretamente da forma de Deus e suas expansões. Fala diretamente sobre Narayana, Nishinra, Rama. Vyasadeva é um avatar, Shaktavesha, expansão de Narayana. Krishna, passatempo de Krishna. Então, ele é supremo, porque ele narra as atividades da personalidade de Deus, ou seja, de Deus em pessoa e também nos Bhaktas, Shuddha Bhaktas, devotos perfeitos, se tornaram perfeitos através de Bhakti Yoga. Vamos lá. Nada está separado da substância, mas ao mesmo tempo as energias são diferentes da substância. Essa concepção não é contraditória. Srimad Bhagavatam promulga explicitamente essa filosofia simultaneamente única e diferente do Vedanta Sutra, que começa com o Sutra Janmadhyasya Jata. Esse conhecimento de que a energia do Senhor é simultaneamente una e diferente do Senhor
é uma resposta à tentativa dos especuladores mentais de estabelecer a energia como o absoluto. Quando esse conhecimento é entendido de fato, vê-se que as concepções de monismo e dualismo são imperfeitas. O desenvolvimento dessa consciência transcendental, fundamentada na concepção de simultaneamente um e diferente, leva a pessoa imediatamente ao estágio de libertação das 3 espécies de misérias. As 3 misérias são aquelas misérias que surgem da mente e do corpo. 2. Aquelas misérias infligidas por outros seres vivos. E 3. Aquelas misérias decorrentes e catástrofes naturais sobre as quais não se tem controle. Decorrentes das catástrofes naturais. Chuva, neve, calor extremo. Terceiro. Chamado Bhagavad. Começa com a rendição do devoto à pessoa absoluta. O devoto está plenamente consciente de que é uno com o absoluto, e ao mesmo tempo na posição eterna de servo do absoluto. No conceito material, a pessoa pensa falsamente que é o senhor de tudo que examina, e, portanto, está sempre perturbada pelas 3 espécies de misérias da vida. Mas assim que alguém chega a conhecer sua verdadeira posição como servo transcendental, ele imediatamente se torna livre de todas as misérias. Enquanto a Isso. entidade... Quanto mais a gente adquire essa consciência de ser servente e de que não ser dono de nada, não possuir nada realmente nosso, mais essas misérias vão embora. Principalmente causado pela mente. O problema vem quando a gente acha que é dono de alguma coisa ou tem sentimento de posse. Aí vem o problema. Aí se a gente fica na posição de ser servente, aí isso tudo começa a ir embora. Tudo harmoniza. Além disso, bom, Não é um acima? serviço do Senhor. Enquanto a entidade viva estiver tentando dominar. É isso? Espera aí. Eu tive um problema aqui com a tomada do computador. Só um minuto. Enquanto a entidade viva estiver tentando assenhorar-se da natureza material, não haverá possibilidade de tornar serva ou servo do Supremo. O serviço ao Senhor é prestado em consciência pura da própria identidade espiritual, ou seja, que é servente de Deus, através do serviço, Bhakti, libertando-nos imediatamente dessas misérias materiais. Pode ler. Natália, pode ler? Continua. Posso ler sim, Prabhu. Além disso, o Śrīmad Bhagavatam é um comentário pessoal de Shri Vyasadeva sobre o Vedanta Sutra. Foi escrito na maturidade de sua vida espiritual pela misericórdia de Narada. O Srimad Bhagavatam é o comentário natural do Vedanta Sutra, que foi comentado erroneamente por Shankaracharya, é estudado pelos personalistas. O Srimad Bhagavatam é a explicação. E se alguém lê o Vedanta Sutra, sozinho principalmente, lê comentário de Shankaracharya e depois lê comentário de Madhva, Ramanuja, Nimbaditya, Vishnu Swami, pode ficar na dúvida. Shankaracharya iludiu aqueles que têm propensões não teístas, através do comentário dele. A pessoa pode ficar na dúvida. Mas se ela estudar o Srimad Bhagavatam, essa dúvida é totalmente removida. O Srimad Bhagavatam é o comentário natural do Vedanta Sutra. Aqui
Vyasadeva foi o último livro, Vyasadeva, todos os livros que Vyasadeva escreveu, Puranas, Upanishads, Mahabharata, dentro do Mahabharata Gita, todos eles, o último foi o Srimad Bhagavatam. Ou seja, a palavra final de Vyasadeva. Se alguém lê o Srimad Bhagavatam, aí ele vai ver que o comentário de Shankaracharya tira o leitor da verdade e leva para outro lugar. O Srimad Bhagavatam é comentário natural do Vedanta Sutra. Você vê a primeiro aforismo no Srimad Bhagavatam, fala Janmadhyasa Jataha, com essas mesmas palavras começa o primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Janmadhyasa Jataha, mesma coisa. E aí explica de quem Janmadhyasa Jataha significa daquele que tudo veio, que tudo foi criado. Aí começa a explicar de quem que é. Nayadi Taratas Chatesh Abhigya Swarat, aí fala que Vasudeva, Bhagavan Vasudeva criou o mundo material. Já começa assim, chamado Bhagavatam. É o comentário natural do Vedanta Sutra. Foi escrito. Shri Vyasadeva é a encarnação autorizada de Narayana, a personalidade de Deus. Portanto, não se põe em questão a sua autoridade. Ele é o autor de todos os outros textos védicos, porém, recomendo o estudo do Srimad Bhagavatam acima de todos os demais. Em outros Puranas, há diferentes métodos estabelecidos pelos quais pode-se adorar os semideuses, mas, no Bhagavatam, somente o Senhor Supremo é mencionado. O Senhor Supremo é o corpo total, e os semideuses são diferentes partes deste corpo. Consequentemente, aquele que adora o Senhor Supremo não precisa adorar os semideuses. O Senhor Supremo fixa-se imediatamente no coração do devoto. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu recomenda o Srimad Bhagavatam como o Purana imaculado e o distingue de todos os outros Puranas. O método apropriado para receber... Você vê, os outros Puranas lida com Satyaguna, Sataguna, Tamaguna, Rajaguna, uma seção de cada um, se lida com os 3 modos da natureza material. Por isso que ali prescreve a adoração a semideuses, que lida com os modos materiais. Mas o Srimad Bhagavatam está livre desse defeito. O Srimad Bhagavatam lida só com Deus em pessoa, a suprema personalidade de Deus, que é transcendental aos gunas. Ou seja, o Srimad Bhagavatam é livre de qualquer contaminação material. Por isso ele é supremo. Alguém pode perguntar, então por que a gente não estuda só o Srimad Bhagavatam? Porque sem a base do Gita, ninguém pode entrar realmente no Srimad Bhagavatam, por esse motivo. Sem ter uma base boa no Gita, ninguém pode compreender o Srimad Bhagavatam. Pode saber história, ler e saber história, mas compreender a essência, a profundidade dele, ninguém pode. Por isso é recomendado primeiro o Gita, depois o Srimad Bhagavatam. Vamos lá. O método apropriado para receber esta mensagem transcendental é ouvi-la submissamente. Uma atitude de desafio não pode nos ajudar a compreender esta mensagem transcendental. Uma palavra particular é usada aqui para devida orientação. A palavra é chuchruço. Deve-se estar ansioso por ouvir esta mensagem transcendental. O desejo de ouvir sinceramente é a primeira qualificação. Você vê, ninguém pode também pegar o Srimad Bhagavatam para ler sozinho. Isso foi falado aqui, ó. Chuchuço significa que deve escutar de alguém, melhor de um devoto perfeito. Como é raro, pelo menos de alguém que está praticando, deve escutar sem mentalidade de desafio. Ou seja, desconfiança ou desafio na palavra do Bhagavatam. Ou seja, de Vyasadeva, que falou aqui, ó. Ele é manifestação autorizada de Narayana, próprio Senhor Supremo. Foi quem escreveu esse livro, Srila Vyasadeva. Deve-se escutar no humor humilde, com rendição, com fé,
está ansioso para ouvir, não fala ler, ouvir. E se a gente estuda sozinho, vai saber história, mas não vai compreender a essência, os ensinamentos, vai tirar nenhum proveito prático daquela leitura. Por isso está falando que deve ouvir. O Gurudev estava falando lá, escutando esses dias. Alguém pode até recitar o nome dia e noite, mas se ela não está sempre ansiosa em ouvir a escritura, então, fatalmente, ela vai cair daquela prática. Significa que ela vai largar a prática. Mas alguém está sempre escutando, esse vai ser muito difícil de largar. E Krishna entra no coração através do ouvido. Então, essa é a importância, falou nesse verso, deve sempre estar ansioso de ouvir as escrituras de alguém mais experiente. Isso é fundamental para alguém que quer realmente progredir e continuar a prática. Se alguém pode cantar o dia inteiro, servir o dia inteiro, se não ouvir, vai passar um tempo e ela vai largar tudo. Aí se alguém só ouve, pode até não fazer nada, mas está sempre ouvindo, ela vai prosseguir. A chance de prosseguir é muito maior. Prova disso é Parikshit Maharaj, ele não fez nada. Ele ficou sabendo que ia morrer após 7 dias. O que ele fez? Escutou o Bhagavad, esse mesmo chamado Bhagavad, por 7 dias. Qual foi o resultado? Goloka Vrindavan. Então, aqui nessa fala é extremamente importante escutar. Sempre estar escutando as escrituras. O desejo de ouvir sinceramente é a primeira qualificação. Igual fala Shravana, Kirtana. Primeiro Shravana, escutar, depois recita. Ou fala ou canta. Primeiro escuta. Então, isso é extremamente importante se a gente quiser progredir. Vamos lá. Pessoas menos afortunadas não estão de modo algum interessadas em ouvir este Śrīmad Bhagavatam. O processo é simples, mas a aplicação é difícil. Pessoas desafortunadas encontram tempo suficiente para conversas políticas e sociais inúteis, mas quando convidadas para tomar parte numa reunião de devotos para ouvir o Śrīmad Bhagavatam, elas subitamente se tornam relutantes. Às vezes, os leitores profissionais do Bhagavatam imediatamente mergulham nos tópicos confidenciais dos passatempos do Senhor Supremo, que eles aparentemente interpretam como literatura sexual. Está falando aqui do 10º canto, onde tem os passatempos de Krishna com as gopis, vários leitores profissionais, e até hoje em dia, até na comunidade Vaishnava, que não é propriamente no sentido, pelo menos, explícito de profissionalismo, também fazem isso, sem ter a base do Gita e ler os primeiros cantos, vão direto até o 10º canto, e aí acaba pensando justamente isso. Por não compreender antes, acaba pensando que as atividades de Cristo com as golpes é igual à atividade de um jovem nesse mundo material, luxúria mundana. Então isso ocorre. O Śrīmad Bhagavatam é para ser ouvido a partir do começo. Aqueles que são capazes de assimilar esta obra são mencionados neste sloka. Uma pessoa torna-se qualificada para ouvir o Śrīmad Bhagavatam depois de muitos atos piedosos. O grande sábio Vyasadeva diz que a pessoa inteligente, com pensativa discrição, pode estar certa de poder compreender diretamente a suprema personalidade de Deus ouvindo o Śrīmad Bhagavatam. Sem se submeter aos diferentes estágios de compreensão estabelecidos nos Vedas, uma pessoa pode elevar-se imediatamente à posição de Paramahansa, simplesmente concordando em receber esta mensagem. Dúvida aí? Segundo verso. Agora não. Ô, Prabhu, no caso, aqui, ó, uma pessoa torna-se qualificada para ouvir o Śrīmad Bhagavatam depois de muitos atos piedosos. Se a gente está escutando agora,
a gente já praticou esses atos piedosos ou a gente está estudando, escutando e não é qualificado ainda? Boa pergunta. Aí depende de como que ela está escutando. Vai depender disso. Qual que é o humor que ela está escutando e o que ela está assimilando e o que ela vai praticar. Depende disso. E muita gente pode escutar a chamada bala, mas da maneira não adequada, com má compreensão de uma pessoa também com má compreensão. Então o resultado é zero. Então aqui está falando real compreensão, uma boa compreensão, escutando da sucessão discipular ou de alguém que ouviu a sucessão discipular da maneira adequada. Aí sim, essa pessoa com certeza já fez vários atos piedosos em vidas passadas. Então depende como, né? Ah, entendi. Do contrário, essa grande maioria de devotos que foi discípulo de São Prabhupada ou outros Vaishnavas que largam, que é a maioria, no Ocidente, 95%, largaram a consciência de Cristo, eles escutaram o Bhagavata de Swami Prabhupada, mas depois foi provado que não tinha atividades piedosas suficientes, e largaram. Então, essa pergunta é boa por esse motivo. Não é só escutar, depende de como escutar, de quem escutar, o que ela vai assimilar, e se ela vai realmente tentar pôr em prática aquilo, de acordo com o nível dela, sem pular estágios. E esse é um outro problema. Se alguém lê direto o estimado Bhagavata, pode tentar pular estágios ou tentar imitar devotos igual para lá do Maharaj, por exemplo. Ou até as golpes, muita gente faz isso. Sem ter uma base religiosa ou de atividades piedosas passadas, ou a compreensão do Gita, por exemplo. Então pode gerar uma ilusão de situação. A gente vê muitas vezes também. A gente deve saber que o Srimad Bhagavatam é o máximo dos máximos. A gente deve ter essa literatura com reverência e saber que ela é o fruto maduro de toda a literatura védica, igual vai falar aqui nos versos seguintes. Nesse próximo, Nigama, Kalpa, Taruga, Galitam, falam fruto maduro de toda a literatura. E a gente deve ter ela como uma coisa superior e super avançada para os devotos puros. E que a gente está nessa situação aqui de alma condicionada, ler ele com reverência e atenção para um dia poder realmente compreender. Ou um dia poder realmente seguir para lado, Dhruva, para lado, até chegar ao nosso objetivo, que é servir Krishna pessoalmente. Então, com esse entendimento pode ser proveitoso, estimado Bhagavad. Igual tem um ditado, se é cristão, deve ser católico, provavelmente, que Siddhartha Maharaj falava, que é usado também pelos Vaishnavas, fala, os tolos pisam aonde os anjos temem pisar. Mais ou menos isso. A gente deve saber, a gente não está dentro do Srimad Bhagavatam realmente falando. O Srimad Bhagavatam é para devoto puro, igual falou aqui. Mas a gente pode ter algum benefício em escutar, recitar e refletir sobre essa mensagem, de acordo com o nosso nível. Pode ter algum benefício para alguma vida chegar a realmente compreender a natureza transcendental de Deus e do Bhagavatam. Com esse entendimento é bom. Não depende. Tá bom, obrigada. Ficou claro aí? Mais ou menos isso. Sim, obrigada, Prabhu. Então, agora o verso 3. Nigama kalpataru galitam phalam sukha mukhadamritam drava samyutam pibata bhagavatam rasam alayam muhuraho rasika bhuvi bhavukaha. Verso famoso que glorifica o estimado Bhagavatam e quem pode saborear ele realmente falando. Um verso bem conhecido. Os primeiros versos falam da glória desse estimado Bhagavatam. É a última literatura que Vyasadeva escreveu
Foi só depois que escrever esse chamado Bhagavatam que ele ficou totalmente satisfeito. Antes disso, ele não estava satisfeito. Ele perguntou Narada, porque não estava satisfeito. Narada falou, ó, você falou diretamente, claramente, sobre o processo para chegar até Deus, que é Bhakti Yoga? Falou, não. Você falou claramente, você descreveu em um livro só as atividades transcendentais de Krishna em Vrindavana e das suas manifestações? Então, agora em transe de Bhakti Yoga, você vai ver esses passatempos em teu Darshana, em transe de Bhakti Yoga, e escrevendo sobre isso, vai ficar totalmente satisfeito. Foi isso que ele fez. Só depois que ele escreveu este Bhagavatam que o coração dele ficou totalmente satisfeito, porque o processo fica claro que Bhakti Yoga é o único processo para alcançar Deus. E no Bhagavata fica claro. Fica claro também que a única personalidade a ser adorada é Vishnu, ou Narayana, ou Krishna, mais ninguém, nenhum semideus. Isso tudo fica claro, estimado Bhagavatam. Por esse motivo. Tradução. Pode ler, então. Lalita. Ó homens, peritos e pensativos, saboreiem o Śrīmad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos das literaturas védicas. Emanava dos sábios de Shira Ele emanou dos lábios de Shri Sukadeva Goswami. Portanto, esta fruta tornou-se ainda mais saborosa, embora seu suco nectário já fosse saboroso para todos, incluindo as almas liberadas. Significado. Nos 2 versos anteriores, provou-se definitivamente que o Śrīmad Bhagavatam é a literatura sublime que supera todas as outras escrituras védicas, devido às suas qualidades transcendentais. É transcendental a todas as atividades mundanas e conhecimento mundano. Neste verso, afirma-se que o Śrīmad Bhagavatam não é apenas uma literatura superior, mas é o fruto amadurecido de todas as literaturas védicas. Em outras palavras, é a nata de todo o conhecimento védico. Considerando tudo isso, a audição paciente e submissa. Audição significa, essa tradução aí é do internet, né? Esse ouvir, considerando tudo isso. O ouvir ou escutar pacientemente, submissivamente, é definitivamente essencial. Vamos lá. Com grande respeito. E atenção, deve-se receber a mensagem e as lições transmitidas pelo Śrīmad Bhagavatam. Os Vedas são comparados à árvore dos desejos, porque contém todas as coisas cognoscíveis pelo homem. Eles lidam com necessidades mundanas, bem como com a realização espiritual. Os Vedas contêm princípios reguladores do conhecimento que abrangem assuntos sociais, políticos, religiosos, econômicos, militares, medicinais, químicos, físicos e metafísicos, e tudo o que pode ser necessário para manter o corpo e a alma juntos. Acima e além de tudo isso, estão direções específicas para a realização espiritual. O conhecimento regulador envolve uma elevação gradual da entidade viva à plataforma espiritual, e a mais alta realização espiritual é o conhecimento de que a personalidade de Deus é o reservatório de todos os gostos espirituais, ou raças. Toda entidade viva, começando por Brahma, o primogênito, ser vivo dentro do mundo material, até primogênito significa o primeiro ser vivo nascido dentro do mundo material, até a insignificante formiga. Deseja saborear algum tipo de sabor derivado das percepções sensoriais. Esses prazeres sensuais são tecnicamente chamados de rasa. Essas raças são de diferentes variedades.
Nas escrituras reveladas, as seguintes 12 variedades de raças são enumeradas. Prazeres sensoriais, ou seja, de sentidos, chamados de raça. Você vai falar o sânscrito? Pode falar direto. 1, raiva. 2, maravilha. 3, amor conjugal. Maravilhamento, tipo, a pessoa fica maravilhada. 3, amor conjugal. 4, comédia. É isso mesmo? risos, tipo, tipo risos, rácia, tipo, brincadeiras com risos. 5, cavalheirismo. 6, misericórdia. 7, servidão. 8, fraternidade. 9, horror. É isso, horror? Isso, medo. 10, choque. 11, neutralidade. E 12, paternidade. A soma total de todas essas raças é chamada de afeição ou amor. Primeiramente, esses sinais de amor se manifestam na adoração, no serviço, na amizade, na afeição paterna e no amor conjugal. E quando esses 5 estão ausentes, o amor está presente indiretamente na raiva, admiração, comédia, cavalheirismo. Peraí. E quando esses 5 estão ausentes, o amor se apresenta indiretamente sob as formas de ira, maravilhamento, cavalheirismo, medo, choque e assim por diante. Por exemplo, Quando um homem está apaixonado por uma mulher, a raça é chamada de amor conjugal. Mas quando esses casos de amor são perturbados, pode haver admiração, raiva, choque ou até horror. Às vezes, casos de amor entre duas pessoas culminam em cenas de assassinato horríveis. Tais raças são exibidas entre homem e entre animal e animal. Não há possibilidade de troca ou raça entre um homem e um animal, ou entre um homem e qualquer outra espécie de seres vivos dentro do mundo material. tá falando aqui em homem significa homem e mulher, na espécie humana, nesse sentido, tá falando aqui. Então, manifesta entre homens, ou seja, entre seres humanos, homem e mulher, ou entre animais, ou seja, um animal fêmea, outro animal macho. Não há possibilidade de intercâmbio horácio entre um homem e um animal, ou entre um homem e qualquer outra espécie de seres vivos dentro do mundo material. As raças são trocadas entre membros da mesma espécie. São reciprocadas entre membros da mesma espécie, mas no que diz respeito às almas espirituais, elas são uma qualitativamente com o Senhor Supremo. elas Portanto, são qualitativamente iguais ao Senhor Supremo. Portanto, as raças foram originalmente trocadas entre o ser vivo espiritual e o todo espiritual. Trocadas significa, tipo, intercambiadas, tipo, nesse sentido. Tanto as raças originalmente intercambiadas entre o ser vivo espiritual e o todo espiritual. Quem é? A Suprema Personalidade de Deus. O intercâmbio espiritual, ou raça, é plenamente exibido na existência espiritual entre os seres vivos e o Senhor Supremo. A Suprema Personalidade de Deus é, portanto, descrita nos Shrutis Mantras e nos Védicos como a fonte de todas as raças. Quando alguém se associa com o Senhor Supremo e troca sua raça constitucional com o Senhor, então o ser vivo é realmente feliz. Esses Shrutis Mantras indicam que todo ser vivo tem sua posição constitucional, que é dotada de um tipo particular de raça a ser trocada com a personalidade de Deus.
Apenas na condição liberada, esta raça primária é experimentada por completo. Na existência material, a raça é experimentada na forma que é temporária. E assim as raças do mundo material são exibidas na forma material de raiva e assim por diante. Aí respondeu a sua pergunta aí esses dias, falando tudo aqui. Vamos lá. Portanto, aquele que alcança o pleno conhecimento dessas diferentes raças, que são os princípios básicos das atividades, pode entender as falsas representações das raças originais que se refletem no mundo material. O erudito procura saborear a verdadeira raça na forma espiritual. No início, ele deseja tornar-se um com o Supremo. Assim, os transcendentalistas menos inteligentes não podem ir além dessa concepção de se tornarem um com o espírito todo, sem conhecer as diferentes raças. Neste verso, Peraí, afirma-se... deixa, Natália, neste verso, Neste sloka é definitivamente declarado que pode, Araces... pode traduzir verso aí, né? Só entender. Nesse verso, Ah, no tá. outro verso. É definitivamente declarado que a raça espiritual, a qual é saboreada mesmo no estado liberado, pode ser experimentada na literatura do Srimad Bhagavatam. Você vê essa raça espiritual que é a nossa eterna e não manifesta no presente momento relação com Deus, todo mundo tem intrinsecamente no coração, ela só pode ser saboreada no estado pelo menos liberado. Antes disso, não. Aí isso a gente deve saber também. No nosso estado condicionado, não é possível saborear essa relação transcendental com Deus. É só no estado liberado que pode começar a manifestar isso. Antes disso, qualquer pensamento sobre isso vai ser fruto só da fraqueza e do sentimentalismo mundano de achar. Tem gente que fala, eu estou em tal raça. Eu sou isso de Cristo, sou amigo de Cristo, eu sou golpe de Cristo. Tem muita gente. As pessoas mais ignorantes muitas vezes falam isso. Mas aqui está falando, ó, isso só pode ser saboreado pelo menos no estado liberado, ou seja, quando a pessoa já é uma alma liberada. Significa não tem nenhum vestígio do modo da paixão ou ignorância. Aí sim pode ter alguma coisa, mas antes disso é impossível saborear. É, vamos lá? Bom, a qual é saboreada mesmo em estado liberado. Pode ser experimentada na literatura do Srimad Bhagavatam, por ser essa o fruto maduro de todo o conhecimento védico. Ouvindo submissamente esta literatura transcendental, uma pessoa pode saciar plenamente o desejo de seu coração. Deve-se, porém, ter o cuidado de ouvir a mensagem da fonte certa. O Srimad Bhagavatam é exatamente recebido da fonte certa. Foi trazido por Narada Muni, do mundo espiritual, e dado a seu discípulo Sri Vyasadeva. Este, por sua vez, entregou a mensagem a seu filho Srila Shukadeva Goswami, e Srila Shukadeva Goswami passou a mensagem a Maharaj Parikshit, 7 dias antes da morte do rei. Srila Shukadeva Goswami foi uma alma liberada desde seu nascimento. Ele já era liberado no ventre de sua mãe e não se submeteu a nenhum tipo de treinamento espiritual após seu nascimento. Ninguém é qualificado quando nasce, nem no sentido mundano, nem no espiritual. Mas Sri Shukadeva Goswami, por ser uma alma perfeitamente liberada, não teve que se submeter a um processo evolucionário para alcançar a realização espiritual. Você vê, ó, só ser uma alma liberada não qualifica ninguém para compreender e degustar desse fruto maduro
da raça transcendental dada no chamado Bhagavad. Só isso não qualifica ninguém. Mas igual falou aqui, ó, para aqueles que são alma liberada, se eles ganham fé no chamado Bhagavad e nos Vaishnavas, para eles não tem que passar por vários outros tipos de purificação ou processo, porque eles já estão liberados de qualquer desejo material. Então, para eles é muito mais fácil. Significa que vai degustar o chamado Bhagavad. Mas se alguma alma liberada, começa a ter gosto de escutar o chamado Bhagavad, ou ouve dos grandes Vaishnavas, então ele já muito mais fácil de conseguir. Não que qualquer um pode ter algum processo, mas vai ter que passar primeiro, ficar livre de todas as coisas mundanas, para aí sim saborear o chamado Bhagavad. Sukadeva Goswami, quando ele nasceu, ele era impersonalista, ou seja, ele era uma alma liberada. Ele estava absorto no Brahma, a forma impessoal de Deus. Ele já era uma alma liberada. Mas ele escutou o Bhagavata de Vyasadeva, o pai dele, Vyasadeva. Então, para ele aqui, ó, ele não teve que submeter ao processo de evolução para alcançar a realização espiritual. Ele já era uma alma totalmente liberada. Quando ele escutou o Bhagavata do pai dele, Vyasadeva, então ele foi direto para saborear esse fruto que é chamado Bhagavata. Vamos lá. E esse Bhagavata foi falado Narada, Vyasa. Aí Vyasa passou a mensagem para o seu filho Shukadeva Goswami. E Shukadeva Goswami narrou isso para Parikshit Maharaj 7 dias antes dele morrer. E aí nessa assembleia estava Sutta Goswami, que depois narrou para os sábios de Naimisharanya, que é outra seção do chamado Bhagavata. Primeiro teve a Sukadeva Goswami narrou Parikshit Maharaj na frente de grandes sábios, depois Sutta Goswami narrou para outros sábios que não tinham escutado de Sukadeva, ele narrou para os sábios em Naimisharanya. É o que vai falar aqui, as perguntas dos sábios, vai começar as instruções do Bhagavata, os sábios perguntando para Sutta Goswami, que escutou nessa sessão de Sukadeva Goswami para Parikshit. E aí Sutta Goswami começa a narrar o que Sukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj. Vamos lá. Prabhu, só uma curiosidade. Isso aconteceu em que momento em relação ao tempo que Krishna estava aqui? Boa. Foi depois que Krishna partiu. Depois que Krishna partiu desse mundo, Vyasadeva narrou o chamado Bhagavata. E tenho certeza, vou olhar depois, não tenho certeza, porque quando Roma Harshana, que também estava quando Parikshit Maharaj escutou de Sukadeva Goswami, Roma Harshana ia recitar o Bhagavata para esses sábios em Naimisharanya. E quando ele ia começar a recitar, Balarama estava peregrinando. Eu não lembro se Krishna ele foi com os associados, Balarama foi, ou alguma outra forma de Balarama ficou. E Balarama, nessa ocasião, no final dos passatempos de Krishna, ele peregrinou por todos os locais sagrados da Índia. Para quê? Para purificar esses locais. E muita gente vai nesses locais e rios sagrados para purificar do karma. E aí o lugar fica carregado de karma, de coisas ruins dos outros. Por isso é que os sábios, santos, Vaishnavas e outros tomam banho nesse rio, porque eles purificam e dão nova vigor ou potência para esses locais sagrados. Então, Balarama estava fazendo essa peregrinação por todos os locais sagrados da Índia, que estavam sendo contaminados por várias dessas pessoas que iam lá tentar remover o próprio karma. E quando Roma Harshana ia explicar o Bhagavata para esses sábios, foi Balarama que não deixou
Porque quando Balarão chegou, ele ia começar a recitar, todo mundo se levantou, prestou respeito para Balarão, que ele era ninguém menos do que a personalidade de Deus, próprio Krishna de outra cor, ou seja, o mesmo Krishna, primeira expansão de Krishna, só muda a cor. E Roma Rashna, que ia recitar, não prestou respeitos, ele ficou sentado. Aí Balarama viu que ele não era qualificado para recitar o Bhagavata, ele estava orgulhoso, tinha coisas materiais no coração. Então o que ele fez? Pegou uma grama cuxa, aquela no Brasil tem muita grama, ou uma palha assim grande, que é cortante. Você passar o dedo, ela corta a mão toda. Então tem uma na Índia que chama kush, grama kush, que é bem cortante. O Balarama pegou essa folha e passou no pescoço de Roma Rashna, que ele não era qualificado. Para purificar ele da ofensa, o Vaishnava parado, Balarama fez isso. O bem de tudo, dele e de toda a sociedade e dos sábios que ia escutar. E aí instalou o filho dele, Sutta Goswami, que havia escutado também o Bhagavata de Parikshit, quando Shukadeva falou Parikshit, só que era humilde e respeitoso. Então, se até depois dessa de Shukadeva Goswami, teve a de Sutta Goswami, e Sutta Goswami, quem instalou foi Balarama, então pelo menos Balarama estava na Terra, mas de todo jeito foi o final dos passatempos de Krishna. Se não foi depois, foi no finalzinho. Depois Krishna lutou a batalha de Kurukshetra, já participou, né? Através dos pandas, matou o exército inimigo, ele foi de volta do Arca e teve passatempo que os filhos e netos das 16.108 esposas tomaram uma bebida entorpecente, que foi uma desculpa para todos eles ir para o mundo espiritual junto com Krishna. Aconteceu isso. Eles entraram em disputa um com o outro, brigando, e isso foi feito para ter uma desculpa de todos eles ir embora junto com Krishna, não ficar aqui. E aí Krishna foi com todos eles, e isso aconteceu, estimado Bhakti, pouco depois disso. Ah, tá bom. Obrigada, Prabhu. Ou Pode seja, continuar? 5.000 anos atrás. Nem confirmar, mas se não foi Ah, não, tudo bem. depois que Krishna, foi depois que ele já tinha feito, pelo menos, o Gita, já tinha sido falado, foi no final dos passatempos. Todo jeito. Sim. Isso dá mais ou menos 5.300 anos atrás. Foi falado. Vago. Tá bom, Prabhu. Obrigada. Não é nem questão de ter uma data específica, é mais para situar, assim, né? Eu lembrei aqui, tá ver? Lembrei aqui, provavelmente, Krishna tinha ido porque Parikshit Maharaj era neto. Krishna já tinha ido, com certeza. Balarama, que instalou depois Sutta Goswami, Balarama ainda tá, porque depois ele instalou. Krishna tinha ido porque depois que ele foi embora, Yudhishthira Maharaj foi instalado como rei do mundo inteiro, de Indraprastha, ou seja, Nova Delhi hoje em dia. E quem reinava em Indraprastha era rei do mundo inteiro, porque a capital do mundo era Nova Delhi, que é hoje Nova Delhi. Tem um outro nome, mas Indraprastha também é falado. E depois que Krishna foi embora, antes de Krishna foi embora, eles decidiram, e o Yudhishthira Maharaj ficou como rei. Depois disso, Yudhishthira Maharaj saiu para o Himalaias peregrinar, renunciou ao reino, foi para o Himalaia meditar em Krishna. E depois de Yudhishthira é que foi instalado Parikshit Maharaj como rei, como sendo qualificado para ser o próximo rei. Então,
Krishna já tinha ido e o Yudhishthira já tinha ido. Então foi depois do passatempo de Krishna, logo depois. Parikshit Maharaj escutou o Srimad Bhagavata de Shukadeva Goswami. Krishna tinha ido e o Yudhishthira depois de Krishna foi. E depois foi instalado Parikshit Maharaj, reinou o mundo por algum tempo. E aí foi amaldiçoado no passatempo, vai falar aqui, pelo filho do Brahma. E aí, nesses 7 dias, ele foi e escutou Shukadeva Goswami. Então, foi logo depois que Krishna partiu desse mundo e também os Pandavas foram peregrinar e tinha partido do mundo. E foi falado essa sessão de Shukadeva para Parikshit. Bom, Todavia, a despeito de ser uma pessoa completamente liberada, situada na posição transcendental, acima dos 3 modos materiais, ele foi atraído a esta raça transcendental da Suprema Personalidade de Deus, que é adorado pelas almas liberadas que cantam hinos védicos. Os passatempos do Senhor Supremo são mais atrativos para almas liberadas do que para pessoas mundanas. Ele não é necessariamente impessoal, porque só é possível manter uma raça transcendental com uma pessoa. No Srimad Bhagavatam são narrados os passatempos transcendentais do Senhor, e a narração é sistematicamente descrita por Srila Shukadeva Goswami. Assim, o tema é atrativo para todas as classes de pessoas, incluindo aqueles que buscam liberação e os que almejam tornar-se unos com o Supremo Todo. Em sânscrito, o papagaio também é conhecido como chuca. Quando um fruto maduro é cortado pelos bicos vermelhos de tais aves, seu sabor doce aumenta. O fruto védico maduro e sazonado em conhecimento é falado através dos lábios de Srila Shukadeva Goswami, o qual é comparado ao papagaio, não por sua habilidade de recitar o Bhagavatam, exatamente como o ouviu de seu erudito pai, mas por sua habilidade em apresentar a obra de maneira a atrair todas as classes de homens. O tema é tão bem apresentado através dos lábios de Srila Shukadeva Goswami que qualquer ouvinte sincero que o ouça submissamente pode de imediato provar sabores transcendentais, que são distintos dos sabores pervertidos do mundo material. O fruto maduro não caiu de repente de Krishna Loka, o planeta mais elevado. Ao contrário, tem descido cuidadosamente através da corrente de sucessão discipular sem mudança ou distúrbio. Pessoas tolas que não estão na sucessão discipular transcendental cometem grandes disparates ao tentar entender a mais elevada raça transcendental, conhecida como dança da raça, sem seguir os passos de Shukadeva Goswami, que apresenta este fruto muito cuidadosamente, através dos estágios de realização transcendental. Devemos ser inteligentes o bastante para conhecer a posição do Srimad Bhagavatam, considerando personalidades como Shukadeva Goswami, que trata do assunto com muito cuidado. deve ter muito cuidado ao falar sobre o Srimad Bhagavatam. Não deve falar para todo mundo, muito menos sobre o 10º canto. Isso deve ser mantido com bastante cuidado. Do contrário, tudo é perdido para alguém que fala isso abertamente. Então, esse é o perigo. Ao mesmo tempo que o Srimad Bhagavatam é benéfico, se alguém segue o processo gradual de entendimento e ouvir daqueles que realizaram a sessão discipular, ao mesmo tempo ele pode ser bastante prejudicial para esse tipo de pessoa, aqueles que não escutam a sessão discipular, ou aqueles que tentam pular do 10º canto, ou aqueles que falam para outros sobre o 10º canto, não qualificado. Então isso se torna um disparate, grandes disparates ao tentar compreender a mais elevada raça transcendental que é a dança. Já isso cria um grande disparate, só problema. Isso a gente deve ter em mente também. O Srimad Bhagavatam deve ser falado para
Para quem não tem fé, igual o Krishna falou para Arjuna, muito menos o 10º canto. Esse tipo de assunto deve ser guardado. A gente ouvir dos Vaishnavas que compreenderam isso, sessão discipular, e guardar para a gente, para um dia a gente conseguir, jamais falar para os outros isso. Então, isso é alertado aqui para o Swami Prabhupada, aqui no comentário. Bom, Este processo de sucessão discipular da escola Bhagavata sugere que também no futuro o Śrīmad Bhagavatam terá que ser entendido com o auxílio de uma pessoa que seja realmente um representante de Srila Shukadeva Goswami. Um profissional que faz negócio recitando o Bhagavatam ilegalmente, com certeza não é um representante de Shukadeva Goswami. Tal homem só faz este negócio para ganhar a vida. aí deve ser Portanto, rejeitado qualquer pessoa que lê as escrituras chamadas Bhagavatam a troco de benefício material, seja de quem está escutando, ou cobrando dinheiro, ou pensando, eu vou ler aqui e vou receber tal doação. Ou seja, está fazendo troca, chamado água por dinheiro. Essas pessoas devem ser rejeitadas. Ó, portanto, deve-se abster-se de ouvir as palestras de tais profissionais. Geralmente, esses homens recitam a parte mais confidencial da literatura, sem passar pelo processo gradual de entender este grave tema. Eles costumam mergulhar no tema da dança da raça, que é mal entendido pela classe de homens tolos. Alguns tomam-no por imoral, enquanto outros tentam cobri-lo com suas próprias interpretações estúpidas. Eles não têm desejo de seguir os passos de Srila Shukadeva Goswami. Conclua-se, portanto, que o estudante sério da raça deve receber a mensagem do Bhagavatam na corrente de sucessão discipular proveniente de Srila Shukadeva Goswami, que descreve o Bhagavatam desde seu começo, e não caprichosamente para satisfazer os mundanos que têm pouquíssimo conhecimento da ciência transcendental. O Śrīmad Bhagavatam é apresentado com tanto cuidado que qualquer pessoa séria e sincera poderá imediatamente desfrutar do fruto maduro do conhecimento védico, simplesmente por beber o suco nectário através da boca de Shukadeva Goswami ou seu representante fidedigno. não é isso. O Bhagavata ficou mais doce por ser falado pela boca de Sukadeva Goswami, que era o papagaio. Shuka quer dizer papagaio. O mundo espiritual, Sukadeva Goswami é um papagaio de Srimati Radharani. Então, o Srimad Bhagavatam ficou mais saboroso ao sair do lábio de lótus de Sukadeva Goswami. Você vê de novo o Swami Prabhupada alerta sobre não ter cautela ao estudar no processo gradual chamado Bhagavatam, aqueles que tentam falar sobre a transcendental raça de Krishna com as gopis, e as pessoas mundanas logicamente vão achar que aquilo é coisas materiais, vão ofender o próprio Senhor Supremo, Deus em pessoa. Então, isso deve ser estudado da maneira adequada, com respeito, veneração, sabendo a posição elevada chamada Bhagavata, e no processo gradual de entendimento, sem pular estágios, sabendo também do nosso estágio condicionado, que Bhagavata é o objetivo da prática. Pode ler, vai ser benéfico para a nossa prática, mas para chegar lá, é o nosso objetivo de entender e chegar no nível desses devotos que é falado aqui. A gente deve saber que é um longo processo e o objetivo final é esse aqui. Dúvida aí? De cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Gurudev, Jai Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Sai Gaura Tribo, Haribo, Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Nitai Haribo. Gaura Sai Haribo. Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Haribo, Nitai Gaura Haribo. जय श्री श्री गुरु गौरंगनाथ विग्रहधार जी की जय श्री जय श्री ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्त वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद श्री भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तनु गुरुवाह की जय। सर गोस्वामी प्रभु की जय। पंचतत्वात्मा गौर हरि की जय। नवद्वीप धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। राज भगवान सिंहदेव भक्त प्रभाव प्रहलाद महाराज की जय। रमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री व्यास देव की जय। तुलसीदास देवात्सवनीत की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Hare Bo. Obrigada.